Alô galera, vai começar a aula do professor Jereca. Presta atenção também a aula aí, presta atenção, vamos lá. Alô galera, vai começar a aula do professor Jereca, se liga. Olá meu querido, minha querida, bem-vindo ao nosso canal Português Nosso de Cada Dia. E hoje eu trouxe uma aula maravilhosa para você, para deixá-lo bem tranquilo quando for fazer a sua prova do Enem, no caso, a sua redação. Hoje iremos analisar, iremos trabalhar como você deverá analisar a proposta de redação. Ou seja, como entender a proposta para que a sua redação seja nota 1000. Que tal? Então vem comigo, olha aqui, vamos fazer isso passo a passo, certo? Muito bem. Então veja, a princípio você não deve entrar em pânico, por favor, não entre em pânico. Quando você receber a sua proposta de redação, lá já te ensinam tudo. Eles te ensinam. Você verá isso. Em todas as propostas, sempre tem um ensinamento. E aqui nós vemos. As instruções que aparecem na sua folha de redação, bem no começo aparece assim. Instruções para a redação. E quando eu falo em instruções para a redação, você vê isso logo escrito de cara. Certo? Veja, é muito legal observar isso tudo aqui. Esta é uma proposta de redação do Enem, agora de 2018, certo? Vamos analisar. Primeiro, lá em cima aparecerá assim. O rascunho da redação deve ser feito em espaço apropriado. Essa informação, de 1 a 4, você encontrará bem aqui nessa parte. Veremos. Vou colocá-la aqui ao meu lado, daqui a pouco retornaremos com ela. Veja bem, a primeira informação eles dizem bem claramente para você. O rascunho deve ser feito em espaço apropriado. Por que eles dizem isso? A primeira dica é, meu amigo, não escreva diretamente no texto, o texto lá na folha definitiva. Isso porque o rascunho, que você poderá riscar, rabiscar, trocar palavras, tem um espaço apropriado para isso. Se você correr o risco de fazer isso diretamente lá na folha definitiva, pode ser que sua redação apareça muitos borrões e de repente, se você não gostou daquela ideia, queira substituir por outra. Então você terá problemas. Não faça na folha definitiva logo, faça na folha de rascunho, apropriada para isso. Primeira dica que foi dada por eles, sim, está lá na sua prova, na sua folha de redação. A segunda dica que eles lhe dão é: o texto definitivo deve ser escrito à tinta. Ou seja, quando eu for passar a minha redação para o definitivo, devo escrevê-la à caneta. A expressão à tinta se refere à caneta. Não faça a lápis. E outra, quando você for passar a sua redação, a preferência que eles lhe dão, preferencialmente, é caneta na cor preta. Viu? Essa é outra dica que eles dão. E eles continuam ainda nessa dica. Dizem assim, olha, nesta folha própria, lá tem uma folha própria para isso, e isso deve ser feito em até 30 linhas. Em até 30 linhas. Ou seja, se você passou para 31 linhas, 32, 33, tudo que passar das 30 linhas não será corrigido, não será válido. Então, amigo, você deve programar até em 30 linhas. Isto está na segunda dica, certo? Bem, a terceira dica é até um conselho. Eles dizem, a redação que apresentar cópias dos textos que foram dados lá na proposta de redação ou do caderno de questões da prova do Enem, esta parte será desconsiderada. Ou seja, quando você for, se porventura houver algum espertalhão
que acha alguma frase interessante, lá mesmo que nas outras provas, nas outras disciplinas, meu amigo, não copie nada de lá. Você tem que ser autêntico, tem que fazer a sua redação. Eles dizem isso na regra 3, na dica número 3. Eles dizem tudo o que for utilizado e que se porventura foi retirado lá da proposta ou lá de alguma parte de qualquer prova, de qualquer disciplina, não será válido. Isso será desconsiderado. Olha aqui, vamos seguir então com as nossas dicas. Cuidado, hein? E aí eles te dão agora uma dica importantíssima, que perguntam até pra gente enquanto a gente está ministrando as aulas de redação. Os alunos perguntam, professor, quando é que eu tiro 0 na minha prova? Olha aqui, está escrito. Na prova sua, na sua prova de redação, está escrito quando você vai tirar 0. Quer dizer, não quero que você aconteça isso contigo. Quando há a possibilidade de você zerar na sua prova. Isto está na dica número 4, inclusive essa dica, ela vem destacada, ela vem em negrito. Pode observar, na sua prova você verá isso. E olha aqui, na 4.1 diz o seguinte, o texto poderá receber a nota 0 se ele tiver até 7 linhas, o que se pressupõe que se porventura o texto tiver já com 8 linhas, já é o suficiente para corrigir. A pergunta que eu faço é, quem consegue escrever uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão, todas as suas partes, inclusive dando uma solução para o problema, em 8 linhas? Se você conhecer, coloca aí nos comentários, eu também preciso ver. Certo? E olha, então se isto acontecer, o texto será considerado insuficiente. Isto, meus amigos, está lá na sua proposta, na sua folha de redação. A dica 4.2 diz o seguinte, se porventura você fugir ao tema, e olha, esta é a mais crucial daquilo que você pode fazer para tirar uma nota 0. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nota 0. Fugir ao tema é o pior, é a pior das coisas. Você não pode fazer isso. E fugir o tema é assim. Eu mando você, lá na sua proposta, pede para você escrever sobre crianças e você escreve sobre adultos. Você fugiu ao tema. Manda escrever sobre o dia, você escreve sobre a noite. Essa fuga ao tema automaticamente é nota 0. Só para lembrar, que não está nessa dica, mas quero dizer a você que essa fuga ao tema pode ser total, o que é sumariamente levado a nota 0, e também pode ser que essa fuga seja parcial. Você perderá pontos aí, se fizer uma fuga parcial. Às vezes esse parcial é mínimo ou grande, enfim. Você absolutamente leva 0 na hora, se você trocar, se você substituir a questão de fugir ao tema absolutamente, certo? Uma outra dica nessa 4.2 também se refere ao tipo de texto. Todo Enem pede que você faça um texto dissertativo argumentativo. Vai lá que você escreva uma narração, cheio de verbos, né? A narração contando uma história, um filmezinho ali. Você já está automaticamente com 0. Se você escreve uma descrição, mais amigos, descrição, aquilo cheio de detalhes, não foi o que foi pedido na proposta. A proposta foi, você deverá escrever um texto dissertativo argumentativo. Por que isso? Porque existe a dissertação que também é expositiva, e a dissertação expositiva, ela é diferente da dissertação argumentativa. Deva-se ficar atento ao texto dissertativo argumentativo, certo? Na dica 4.3, e isso estará lá na sua folha, acredite em mim, diz o seguinte, se porventura alguém apresentar parte do texto deliberadamente desconectada, isto impactará na nota 0. Ou seja,
de repente manda você escrever sobre autonomias de empresas e você coloca um verso bíblico, você coloca um ditado popular, ou seja, de propósito, você não tomou conta, você não ligou para o que pediram e você deliberadamente fez algo desconectado. Você escreveu algo que não tem nada a ver com a realidade. Inclusive, há muitas redações que aparecem isso, os alunos em forma de protesto, alguns que também não querem fazer o seu texto, escrevem lá o que vem à cabeça e essa escrita desconectadamente proposital não leva a lugar nenhum, portanto, nota 0. Beleza? Então, eles te ensinam isso. Ok, vamos para o slide seguinte. E veja bem, aqui, depois que você viu esses detalhes que aparecem aqui, que eu acabei de mostrá-los, aqui começam os chamados textos motivadores. E é nessa hora que eu peço a você que não entre em pânico, certo? Não entre em pânico. O nome disso chama-se de coletânea. Vamos dar um play a seguir. Então veja, aqui eu peço a você que preste bem atenção. Esqueça por enquanto as coletâneas, por favor, eu quero o slide anterior, um instante, por favor. E aqui embaixo vai aparecer, fique atento bem aqui, tá? Daqui você venha para cá. Eu vou explicar essa parte aqui para você entender. Nesta parte é o que eu chamo a sua atenção para ter muito cuidado. 1000 vezes você tem que ficar bem atento. Se não for suficiente, faça mais que 1000 vezes. Isto por quê? Porque agora é que mora o segredo da redação. Lá na parte superior, eles te ensinaram. Na última parte, deixando aqueles textos que depois discutiremos, eles vão dizer o que eles querem. Agora, vamos para o slide seguinte e observe. Lá aparecerá muito claro, proposta de redação. Então, é o que eles lhe propõem, é o que você deverá fazer. Nessa proposta de redação, você só poderá passar para os passos seguintes quando isto ficar muito claro na sua mente. Você deve saber o que eles querem de mim, qual é a proposta que eles me apresentaram, o que eu devo responder, porque a proposta, na verdade, é feita para o aluno. Propõe-se e eu devo fazer. Como fazer de maneira que responda ao que eles querem. E veja bem, na proposta aqui, você está vendo escrito o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores, que vou lhes mostrar outra vez, são estes aqui que discutiremos, a partir dessa leitura dos textos motivadores, o que nós deveremos fazer? E com base nos conhecimentos que nós temos do nosso dia a dia, ou seja, o seu conhecimento é diferente do meu conhecimento, que é diferente do conhecimento do colega. Imaginemos que eles darão um tema para milhões de pessoas escreverem e as redações nunca serão iguais. Por quê? Porque os nossos conhecimentos não são iguais. E ainda que tenhamos as mesmas escolas, os mesmos professores, moremos das mesmas casas, mesmas famílias, mas cada qual tem o seu jeito de ser. É por isso que as redações sempre serão como diferentes, certo? Não baterão, não serão iguais, nunca, 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 porque cada um tem o seu jeito de ser. Então o que eles dizem? Com base também nos conhecimentos, aqueles conhecimentos que recebi, e isso ao longo da minha construção, ao longo da minha formação. Veja, tudo que eu aprendi vai servir. É por isso que você é capacitado para fazer o seu texto. E lá continua, você deverá fazer essa redação em modalidade dissertativa, argumentativa, levando em consideração a escrita formal da língua portuguesa, ou seja, na formalidade. Você não poderá usar chavões, você não poderá usar gírias, eles pedem uma língua formal, ou seja, uma língua que esteja dentro dos padrões gramaticais da língua portuguesa. Então,
já fica mais uma dica, ainda na proposta eles te dão mais uma dica, certo? E aí sim eles dizem, você deve fazer tudo isso, ou seja, seus conhecimentos de mundo, aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida inteira, e você deve escrever em língua portuguesa, padrão, um texto dissertativo, argumentativo, outra vez eles dizem isso, e aí finalmente aparece o tema. E vamos ver nesse slide agora como é que isso acontece. E é por isso que vem o famoso tema. Eu vejo professores preocupadíssimos em adivinhar qual o tema da redação desse ano. E é o que eu digo a você, meu querido aí do outro lado, que nos faz tão bem por você assistir o nosso canal, não se preocupe com o tema. Você é a única coisa que não deve lhe preocupar é o tema. Que adianta eu saber o tema agora se eu não souber fazer a redação? A sua preocupação deve ser ficar atento às informações dos seus treinos de redação para que na hora você possa tirar uma excelente nota. Venha o tema que vier. Sabemos escrever. A minha preocupação com você é essa, e não com o tema. Mas enfim, vence o famoso tema. E o tema de 2018 foi qual? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha, essas palavras que estão ali, depois das dicas, depois do que eles querem, eles dizem, agora meu amigo, é isso aqui que eu quero que você faça dentro dessas regras que lhe falei. E aí, você só pode passar para o passo seguinte quando você internalizar essa ideia. Isso tem que ficar muito claro, o que eles querem de mim, o que eles estão pedindo da minha pessoa, as minhas opiniões a respeito do que eu devo escrever. Quem irá ler essas informações minhas? O meu ponto de vista sobre isso. Isto sim deve ser sua preocupação. Mas com moderação, hein? Com moderação. Então vamos dissecar. Lá no tema eles pediram a manipulação do comportamento. Como seria a manipulação do comportamento? Pense, quando você vira o tema, você já começa a imaginar, dentro daquilo que eles pediram, que ideias você pode trabalhar. São muitas as ideias que podem ser sugeridas a partir do tema. E quando eles te remetem essa ideia, a manipulação, a palavra manipulação já vem trazendo a minha ideia de que nem tudo, ou você já viu alguma coisa de manipulação que seja saudável? Aparentemente as coisas já não serão saudáveis. Alguém que te manipula, essa pessoa no mínimo tem algumas intenções a seu respeito. Então, a manipulação do comportamento. Do comportamento de quem? Do usuário. Usuário de quê? De internet. Isso é dado através de quê? Pelos controles de dados. Sabe quais são as pistas que eu já vejo aí? Que eu estou sendo manipulado e que existe um comportamento dessa manipulação e que também existe um controle de dados que, de um certo modo, deixa esse usuário um pouco preso ali em algumas informações. Será que o usuário de fato faz tudo o que ele quer? Será que o usuário da internet está livre? Será que essa forma como a internet está manipulando as pessoas, porque até então eu tenho que provar essa minha tese, manipulando, tem sido saudável? Isso não é uma manipulação? Olha, o tanto de ideias que você já tem sobre, só ali no tema, o tanto de ideias que você já pode subtrair. Mas enfim, de repente, você começa a pensar, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, eu não sei nada sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Não sei de nada sobre isso. Nessa hora, amigo, é que a sua calma deve prevalecer. Por quê? Porque se você não sabe nada sobre isso, aí vem a salvação, que é a chamada coletânea. Vamos ver?
Como é que isso funciona? Veja, bem nas coletâneas, eles te dão uma série de textos e que nesses textos eles demonstram de fato como são ideias das quais eles te dão ideia das quais você poderão tirar outras ideias. Ideias boas, ideias magníficas. Vamos ver no texto 1. Olha, escutem bem. Geralmente são 4 textos, tá bom? 4 textos. O terceiro texto sempre vem em forma de dados. Eu selecionei para você aqui o primeiro texto. E olha só o que diz o primeiro texto. Aliás, antes que eu chegue ao primeiro texto, eu tenho que terminar lá na proposta, por favor. Volto aqui um instantinho para eu terminar a proposta, tá bom? Vamos seguir lá para o slide seguinte, para eu mostrar a proposta, como é que continua. Slide seguinte, por favor. Ok. Lá diz o seguinte, que você deve fazer o quê? Apresentar, olha aqui, ó. Apresentando proposta de intervenção. O que deve fazer essa proposta de intervenção? Que respeite os direitos humanos. Aí, eu vou recapitular. Apresentar uma proposta. Só não basta eu escrever sobre aquele tema que está lá. Eu preciso apresentar uma proposta. E amigos, essa proposta, ela vale muito ponto. Equivale a muito ponto. Fique bem atento. Ache uma proposta saudável, uma proposta viável, não uma proposta mirabolante. Não ponha a culpa em ninguém. Ah, se o governo fizesse isso, se o governo fizesse aquilo. Amigo, a proposta tem que partir de você. Dê uma solução. As suas notas, os seus pontos, subirão consideravelmente. Se subirão. Então veja bem, lá diz assim, você deve fazer isso respeitando os direitos humanos. Não vou matar ninguém e extirpar ninguém. Não. Respeite as pessoas, os credos, as opções sexuais, as raças. Respeite as pessoas. Eu quero a sua opinião saudável. E diz mais. Aí, não bastou? Olha mais dicas. Eles dizem, selecione. Essa é boa, essa não presta. Olha aí, selecione. Depois, outra dica. Organize. Veja essas ideias, organize essas ideias. E depois relacione. Essa com essa fica ótima, essa com aquela fica maravilhosa. Relacione. 3 dicas importantes. Selecione, organize, relacione. E depois diz mais. Isso deve ser feito de forma coerente e de forma coesa. E isso são o quê? Argumentos. Tragam argumentos saudáveis. Tragam fatos para provar esses argumentos. E aí você defenderá o seu ponto de vista. Olha que dicas magníficas. Tudo isso, gente, isso que eu falei até agora, vem na sua prova deste ano. Obrigatoriamente vem. Agora, claro que o tema vai mudar, evidente. E, mudando o tema, os textos virão dentro da temática escolhida. Agora vamos para os textos, ok? Certo? Então vamos começar. De fato, tudo isso, a sua redação já vem pronta até aí, certo? Agora nós começaremos a analisar os textos e isso me dará ideias. Agora sim, começando. Veja lá, no texto 1, diz assim, às segundas-feiras, pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista de músicas personalizadas que lhe permitem descobrir novidades. Assim como os artistas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Vamos ao slide seguinte. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucessos, rastreando o banco de dados gerado por os movimentos dos usuários para analisar o que satisfaz.
O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor. Seguimos. Que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informações feitas pelas redes sociais ou pelo sistema de busca pode moldar nossa maneira de pensar, e esse é o problema principal. A alusão da liberdade de escolha, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Por favor, eu vou voltar aqui. Eu acho que já é o suficiente para a gente voltar lá naquele slide, 3 slides atrás aí. Bem aí, não, lá atrás, por favor, retornando aí, texto. Vou mostrar para você aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, veja que o texto começa. Gente, pode ser que eu não tivesse nenhuma ideia sobre como escrever o tema que me foi sugerido. Mas olha, quando eu digo assim, que às segundas-feiras pela manhã já tem alguém esperando para fazer uma lista de música. E aí, gente, lá observe aqui que o Instagram fala, diz cérebro artificial. Por que que existe um cérebro artificial, que é uma máquina de que pode me dar sugestões? Por quê? Porque a partir dos meus dados, esse cérebro começa a criar o meu perfil. Qual é a primeira dica que você encontra aí para colocar no seu texto? Fale sobre como a informática tem utilizado manobras de maneira que se tornam como se fosse um ser pensante, um cérebro que está decidindo por você, e você nem está percebendo isso. Você já pode tratar uma primeira ideia aí, a artificialidade dos cérebros de informática que consegue deixar o homem satisfeito. Nesse slide seguinte, vamos ver como é que funciona. Ó, diz que o sistema ele se baseia em algoritmo. Tá, essa palavra algoritmo repetiu-se algumas vezes. Só para lembrar, o algoritmo é quando existe uma sequência de ideias. Por exemplo, levantou, escovou os dentes, pegou o carro, saiu, pegou o elevador. Olha, esse algoritmo de ideias relata o dia a dia de um trabalhador que levantou e foi até o seu trabalho. Então, os algoritmos é um sistema de ideia artificial que passa isso para você, certo? E aí fala sobre os algoritmos, veja aqui os algoritmos, e diz mais assim, olha, são infinitos esses algoritmos. E mais, são plataformas, e essas plataformas de transmissão de vídeo online são excelentes, e eles começam a desenhar o quê? Desenhar um perfil seu, rastreando o quê? Seus bancos de dados. Olha outra ideia que eu posso trabalhar lá no meu texto. Os bancos de dados que a internet me pede, e que, ainda que não me peça, eu involuntariamente coloco, aí eu quero ouvir a música de Raul Seixas, por exemplo. Lá no banco de dados já vai entender que eu gosto de rock nacional mais antigo. O que vai acontecer? Automaticamente esse cérebro artificial faz uma listagem de músicas desse gênero. E eu, involuntariamente, vou ser uma espécie de escravo. O que você faz então? Olha qual é a ideia. A ideia é começar a ver que tudo que está proposto ali, a função é te direcionar para um determinado fim. E diz mais, isso tudo é feito, olha aqui, ó, para analisar aquilo que nos satisfaz, aquilo que me dá prazer em ver, em ouvir. Certo? Então o que você pode citar também? A internet manipula os indivíduos através de um banco de dados que se adequa às necessidades do leitor, do ouvinte, do telespectador. Olha aqui os dados seguintes, diz o seguinte: isso pode avançar, e aí aparece a palavra filtragem, até filtrar o perfil do cidadão. Me diz uma coisa, tudo isso não é uma manipulação? Por que que você deveria dizer agora que não tem ideias? Olha o horror de ideias aí, quantas ideias você está presente nas coletâneas. Você pode dizer, a partir disso, a internet tem filtrado da mente das pessoas o gosto que elas querem. E isso torna muito fácil manipulá-las. Olha as ideias que você pode ter.
certo? Isso pode moldar. Você não pode escrever do jeito que está ali, mas você pode dizer assim. E isso tem gerado na mente das pessoas um comportamento que lhe é agradável e que lhe é prático, tornando assim o seu esforço muito mínimo. Ou seja, está moldado na sua mente o que ele quer. E isso através de um cérebro artificial, que nós falamos ainda há pouco. Tudo isso, gente, é gerado pelos algoritmos. Certo? Vamos seguir. Vamos ver o que funciona agora. Slide seguinte, por favor. E diz assim, olha, os algoritmos, aí o autor do texto, olha, os algoritmos são literais, ou seja, eles existem, gente, ao pé da letra, isso existe, são literais. Como é que os algoritmos são literais? Isso é assim, eles trazem, são uma opinião que vem como? Vem embrulhada em código. Ou seja, a opinião deles vem embrulhada. Me lembrou agora uma palestra que eu vi, uma entrevista que eu vi de um rapaz que diz: quem dá as coisas de graça para alguém? Ninguém dá nada de graça para alguém. E aí ele lembra, as TVs agora recentemente deram aos cidadãos o quê? Aquele aparelhinho para conectar a TV de forma digital. Qual é a ideia de ter dado? Manipulá-los. Deixar com que eles tenham acesso às suas programações. Porque se eles não tivessem os aparelhinhos, muitos dos usuários... Então veja, a mídia tem feito isso. Você poderia citar algum exemplo do tipo? Pegue exemplos aí do dia a dia, como as propagandas são engraçadas, para te chamar a atenção, para deixar você bem ligado. E isso é uma forma de manipulação, não deixa de ser. E aí diz mais, quando o sujeito passa por tudo isso, ele está caminhando para um estágio. É a máquina agora que decide o que ele deve ou não ver, o que ele deve ou não assistir. Veja, isto tudo é manipulação. Olha quanta ideia nós temos só no primeiro texto. Gente, ao ler o primeiro texto da coletânea, retire o máximo de ideias que você puder e coloque ali na sua folha de rascunho, para que você possa explorá-las depois. Certo? Vamos ver o que diz o texto 2? O texto 2 diz o seguinte. Cadê o texto 2? O texto 2 diz assim. Aqui. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida por um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao Sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que se deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações de usuários. Voltando, veja bem, vamos lembrar o seguinte. No texto 2, você vê que ainda tem mais uma parte seguinte aí, mas eu achei por bem deixar por enquanto até aí, que diz o seguinte: as gigantes da internet, desde a Ásia, desde lá do Oriente Médio, dos continentes, elas estão filtrando as informações necessárias para aquelas partes onde as pessoas moram. Então o que você poderia citar como exemplo? Qual a ideia que você pode tirar para o seu texto? Aí está escrito que é possível perceber que milhares de pessoas em qualquer parte do mundo vivem manipulando a mente das pessoas, no sentido que nós vimos aí da internet. É ou não é verdade? Então, cite como exemplo. O mundo está sofrendo uma manipulação. Certo? Vamos ver o que diz o próximo texto. E lembre-se, como eu disse a vocês, todas as vezes aparecerá um texto, e esse texto no 3, ele aparece sempre em forma de gráfico, de dados. Toda vez esse texto aparecerá nessa forma assim, gráficos, dados. Ele não é um texto escrito assim, ele vem misto, essa forma de dados. Toda a vida é o terceiro texto. Então, aprenda ali um pouco, no mínimo, com o seu professor de estatística, de matemática, para lhe dar algumas dicas sobre como ler gráficos básicos. E lembremos o seguinte, esse terceiro texto, ele nunca é um texto ruim, assim, difícil de interpretação. Ele é feito numa base em qualquer pessoa, para que qualquer pessoa seja muito profundamente conhecedor da área de estatística e de dados, leia os dados, como uma outra pessoa qualquer. Certo? E aí diz assim, olha, utilização da internet. Vamos ver como é que isso funciona. Aí diz assim, olha, 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais
de idade utilizam a internet. E aí aparece um retratinho aqui de um rapaz e de uma moça e tem um percentual para cada um. Desses 100% aí dos 10 anos, veja quantos os homens utilizam 63%, e se for os 100% das mulheres, elas utilizam 65%. Aqui percebe-se, já é um dado que você observa, que aqui eu tenho um aumento. As meninas estão utilizando mais que os meninos aqui nesse item, certo? Vamos ver o que diz mais a outra informação seguinte? Então, eu já posso tirar uma ideia, que o sexo feminino, neste caso, está utilizando mais a internet. Vamos ver mais. Olha aí, diz assim, ó, cerca de 85% dos jovens, agora estamos nos jovens, não crianças de 10 anos, veja que subiu, né? Dos jovens de 18 a 24 anos de idade, e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizam a internet. Vamos ver como foi que foi distribuído esses dados. Eles colocam aí para você, olha, qual é a finalidade então em percentual, porcentagem de finalidade para a internet. Olha, entre essa faixa aí, de 18 a 24 e também de 60. Que diz lá, 94,2%, o que é que eles fazem? Eles usam a internet para receber mensagem e tal. Olha, qual é a ideia que você pode... Olha, você tem duas ideias aí já no texto 3. Até 10 anos, as crianças do sexo feminino estão utilizando mais, os 65%, você viu lá. E depois, nós temos aí que nessa faixa, 90%, quase que 100% dos casos, as pessoas estão utilizando para mensagens, ou seja, constantemente conectadas. Você pode usar isso aí colocando o seguinte, o número de pessoas que utilizam a internet para conectar através de mensagens e tal, tem sido muito grande, o que possivelmente isso tem dado às pessoas a oportunidade de se aproximarem, e a conversa que ali surge pode ser diversa, ou seja, a própria internet deixa você mais próximo, com aquela sensação de proximidade. De um certo modo, isto é manipulado porque, vez ou outra, a linguagem tem seus desvios ali. E isso tem causado problemas quando há a possibilidade de que o aluno faça um texto, por exemplo, dentro dos padrões da língua. O você é abreviado, não é? O tudo bem é abreviado. Então, esse tipo de linguagem tem alterado, certo? Vejamos. O que diz mais aí no slide seguinte diz assim, olha, 76,4% das pessoas utilizam para assistir vídeos, certo? Para passar muito tempo assistindo vídeos engraçados, vídeos educacionais, como este que fazemos aqui. Então, essas pessoas utilizam. Outros 73% fazem isso para quê? Para conversar por chamada de voz, aplicativo de chamada de voz, certo? E os 69% aí, para enviar e receber e-mails, né? Por correios eletrônicos, inclusive isso é mais utilizado nas empresas. Entre as pessoas mais comuns assim, é mais utilizado aí os aplicativos de mensagem, né? Então você pode pegar esses dados e trabalhar, ou se você pode dizer muito bem, que se tudo isso, se a internet porventura for de um modo cerceada, muito do que se tem haverá prejuízo. Empresas, pessoas que se comunicam dia a dia, ou seja, a internet deixou as pessoas dependentes dela. É uma forma de manipulação. Ou seja, sem mim, vocês não existiriam. Certo? Vamos ver o que acontece agora no slide seguinte. Vejam, no texto 4 diz assim, mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Ou seja, essas mudanças não são mudanças grandes, são mudanças sutis, são mudanças que você não percebe. E essas mudanças sutis, como somos expostos aqui, isso nos trazem o quê? Nosso comportamento alterado. E o que diz mais? As redes sociais têm selecionado as notícias sob títulos chamativos, como os Trending Topics. Eu acho que eu disse certo em inglês aí, você está vendo aqui. E veja, em critérios como o quê? Relevância,
Mas nós praticamente não sabemos que tudo isso é filtrado. Nós não temos a noção de que tudo isso é filtrado, de que essas informações aparecem de que modo? Disfarçadas. Não aparecem disfarçadas, elas não aparecem assim de cara. Vamos ver no slide seguinte aqui como isso é. E diz assim, ó, quanto mais informações relevantes tivermos na ponta dos dedos, ou seja, enquanto você está conectado para fazer tudo isso, melhor equipados estamos para fazer o quê? Para tomar decisões. Para tomar decisões. E o que diz mais? Estamos para tomar essas decisões. Que decisões são essas? Que tipo de coisa a internet me propôs para que eu fizesse? Mas aí vem uma conjunção, que ela é adversativa. No entanto, o que acontece? Surgem algumas tensões fundamentais. Ou seja, não podem deixar. O que você poderia utilizar no seu texto, então, quando escrevesse? Qual ideia você poderia tirar daí? A ideia de que existem sim coisas que eu devo aproveitar, coisas que me são nocivas, coisas que me são boas, mas isso haverá um confronto, haverá uma tensão. E olha só, e essas tensões são fundamentais. Então o que você pode contrapor os pontos positivos da internet, pontos negativos da internet, como ela tem manipulado o cidadão. E aí, isso aí, olha, é uma conveniência, olha aqui, ó, conveniência e deliberação, ou seja, eu aceito certas coisas, eu aceito. É conveniente para mim fazer aquilo, assistir aquilo ali. Às vezes aparece um comercial ali, enquanto já vou saber do que se trata. É interessante para mim, letras chamativas, aquilo que é viável para os grandes empresários da internet. É uma manipulação que sem que você perceba, está constantemente ali no seu dia a dia. E diz mais, e essa liberação é o que? Entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele. Eu desejo assistir isso, mas a internet me deu a possibilidade de ver algo diferente. Se me deu a possibilidade de ver outra coisa, às vezes é até mais conveniente para mim, eu já vou deixar aquilo que estava assistindo para tomar conta de outra coisa. E olha lá, isso aí diz que é entre a transparência e o lado comercial. Isso é muito sutil. Olha o slide seguinte, o que diz lá. Vamos ver o que diz? Diz assim, ó. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações e cutucadas invisíveis. Olha aí. Se o sistema sabe que eu gosto de ouvir rock nacional, a minha playlist de rock nacional o sistema já me oferece. Dentro daquela playlist, os comerciais são de quê? Coisas retrô? Objetos retrô? Não é? E isso é colocado e ser manipulado por aquele cérebro artificial que vai pôr para você isso bem claro. Certo? Muito bem? E o que mais? O que está em jogo, olha só como o texto ele finaliza. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informal versus obediência influenciada. Olha que bacana para você terminar. Isso pode até gerar um tema para você, gerar uma ideia temática para o seu texto. Você pode dizer o quê? Até que ponto este homem está sendo de fato uma pessoa que é dono de si, ou até que ponto esse cidadão, essa pessoa é mais um escravo das redes, mais um escravo da internet, é mais um sujeito manipulado. Quantas ideias você viu aí nessas coletâneas? Todas elas, meus queridos, em toda a prova haverá 4 textos aí para você do Enem, e essas 4, a terceira você viu lá que é aquele textinho de dados, e isso vai te dar muitas ideias. Quando lê, destaque, risque, rabisque, põe ao lado aquelas ideias que são mais importantes.
Lembra lá o que disse aquela dica? Selecione. E qual foi a outra dica? Organize. Essa com essa fica ótima, essa e essa aqui diz a mesma coisa, dá para eu colocar no mesmo lugar. Meus amigos, fácil fazer a redação. O que preciso de você é atenção ao ler a proposta. Fique bem claro, responda àquela pessoa que lhe propôs, no caso a banca, aquilo que eles querem, responda com argumentos. Você está sem ideias? Leia as coletâneas, faça menção a elas, parafraseie as coletâneas, reescreva aquelas ideias até com outras palavras. Tenho visto que as redações nota 1000, a maioria delas são paráfrases da ideia lá que é posta na coletânea. Ao corrigi-las, ao discuti-las com os meus alunos, percebo isso muito claramente. Você pode fazer isso. Isso é viável. Como você deve fazer? Com cautela, utilizando a língua padrão, não reescrevendo aquilo exatamente, transcrevendo de lá para cá, que lembrem, é uma regra que você poderá tirar, será descontado do seu texto. Você deve fazer isso com cautela, reescrever as ideias deles. Isso não faz mal. Só transforme para a sua realidade, porque lá na proposta diz que você deve fazer isso de que maneira? De acordo com o conhecimento que você adquiriu ao longo de sua vida. E aí você põe nos seus exemplos. Isto é magnífico, é muito bacana, certo? E olha só, o que diz aí? Fácil demais. Muito fácil. Quais são as suas dúvidas? Põe aí nos comentários. Prometo que responderei a todos. Certo? Quero mandar um abraço para você, desejar sucesso e que você esteja muito feliz ao fazer a sua redação, ao tirar a sua nota 1000, ao conseguir o seu futuro. Isto me fará muito bem. Compartilhe com seus amigos se isso foi útil para você. Se inscreva no canal, dê uma força para a gente e a gente se encontra muito em breve. Um abraço, até mais. Feliz da vida por você estar aqui. Até mais. Até mais.